Justiça Ativa realiza audiências em Itaberaí. No programa de hoje você confere uma matéria especial sobre o projeto Anjo da Guarda. E em nosso estúdio vamos receber o juiz Paulo César Alves das Neves. Ele vai falar conosco sobre a conciliação. Esse é o Agenda Judiciária, sua revista eletrônica semanal da Justiça Goiana, que está começando agora. Comarca de Itaberaí recebe juízes de todo o estado para mais uma edição do Justiça Ativa. A região central do estado recebeu a 13ª edição do Justiça Ativa este ano. A equipe viajou pouco mais de 90 quilômetros até a comarca que sediou o programa. Estamos na cidade de Itaberaí, que tem o nome de origem da língua guarani. O significado? Rio das Pedras Brilhantes. Com pouco mais de 35 mil habitantes, a cidade completa em 2013 145 anos. O fórum conta com pouco mais de 5 mil processos. Para desafogar a grande demanda, a equipe do Justiça Ativa esteve presente na cidade por 2 dias. Durante a abertura do evento, o juiz-diretor do foro local, Hernani Veloso de Oliveira, agradeceu a equipe presente e aproveitou para anunciar novidades para o fórum ainda esse ano. Foi autorizada a reforma do nosso prédio. Ele é um prédio de 2005, uma das primeiras edificações de sede própria do Tribunal de Justiça. Então, ele necessariamente precisa de alguns reparos, né? No nosso caso, o reparo é de uma monta razoável, né? E também foi autorizado, até esta semana já começou os trabalhos. E a gente agradece também ao tribunal por essa atenção dispensada à comunidade de Itaberaí. O desembargador Gerson Santana Sintra compareceu ao fórum representando o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e fez questão de valorizar projetos como esse. A Justiça Ativa está aqui hoje em Itaberaí reunindo 16 juízes de outras comarcas para auxiliar na solução desses conflitos de interesse, desses processos que estão aqui sobre a mesa e que diz respeito a toda a população, a todos os jurisdicionados aqui da comarca de Itaberaí, que querem ver esses problemas solucionados com a maior urgência possível. Essa é a finalidade do projeto Justiça Ativa. Mãe de 3 filhas, a costureira Afonso Consuelo aguardava ansiosa a audiência da mãe. Quando nós passou a morar aqui em Itaberaí, nós viemos e meu pai comprou o lote. Aí com muito tempo que foi modernizando, aumentando a cidade, teve esse processo todo. Aí a minha vizinha, o pai dela veio a falecer e ela vendeu uma parte do lote do pai dela. Só que aí nós não sabíamos que ela tinha vendido. Aí quando nós viemos a saber, ela tinha vendido o lote do pai dela com numeração do nosso. Aí teve um transtorno, que aí teve que vir na prefeitura, ver a metragem, se estava certa ou errada. Nós recebemos intimação para vir aqui no fórum. Aí foi esse processo todo. Aí eu dei uma entrada com processo na justiça para, como lá não tem escritura, tudo diz que era invasão, nós demos entrada com um processo de uso campeão. O medo da minha mãe era perder o que ela mais tem, assim, amor, é a casa dela. Que nós temos até hoje ela perder. Mas aí, como a advogada já orientou, já nos falou que não tem problema, porque já tem mais de 20 anos que eles é dono da propriedade, né? Não tem como eles perderem. Depois de analisado, o processo foi adiantado e caminha para uma solução. São casos como esse que o presidente da OAB local elogia e ressalta a importância do projeto. A carência do fórum de Itaberaí é mais um juiz. Aí o que ocorre é um acúmulo grande de processos que praticamente para um juiz na justiça comum fica praticamente impossível estar impulsionando uma quantidade muito grande de processos. Então esse programa da Justiça Ativa vem dinamizar isso aí, dar mais celeridade à prestação judicial. Em parceria com a Prefeitura, durante todo o dia, quem passava pelo fórum podia aferir a pressão enquanto aguardava as audiências. Eu fiz uma compra com um cartão de crédito e na fatura apareceu um valor superior àquele ao que eu tinha comprado. O que eu devo fazer nessas ocasiões?
Se você fez uma compra com um cartão de crédito, vamos dar um exemplo, de R$150, e ali foi debitado, portanto, um valor equivocado de R$1.500. Você não percebeu no momento. Chegando em casa, você percebeu o erro. Como que você deve proceder? Primeiramente, você deve dirigir-se ao local onde você fez a compra, ao estabelecimento comercial, e tentar fazer a negociação ali para ver se há ali uma devolução do dinheiro. Caso não haja, você pode então acionar a operadora de cartão de crédito e falar então a respeito do erro para que haja um estorno. E caso ainda não seja possível, você pode então procurar também o Poder Judiciário e ali propor então uma ação específica pelo valor, teria que ser o juizado especial cível, para então tentar receber ali aquela diferença pela qual você tem direito. Uma audiência pública foi realizada para debater o novo Código de Organização Judiciária. Confira. A audiência pública para discutir o novo código foi promovida pela Comissão de Regimento e Organização Judiciária. A sessão teve participação de representantes da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás, a ASMEGO, Sindicato dos Serventuários da Justiça do Estado de Goiás, Sindijustiça, Associação dos Oficiais de Justiça do Estado de Goiás e juízes das comarcas do interior. Que hoje levamos até o conhecimento da comissão aquelas dificuldades estruturais, sobretudo da magistratura, colegas do interior pedindo a criação de mais unidades para que o serviço possa fluir de uma maneira mais rápida possível, porque a população sempre clama por celeridade na entrega da prestação jurisdicional. E essa celeridade só será possível melhorando a estrutura de cada comarca, criando unidades onde é necessário. Enfim, foi uma reunião muito produtiva. Esperamos que a comissão possa acolher as justas reivindicações da magistratura de Goiás. O aumento de cargos efetivos, a criação dos cargos de gestor de sistema, secretário de diretoria dos foros e arquivistas foram algumas das reivindicações apresentadas pelos magistrados. O presidente da comissão, o desembargador Carlos Escher, destaca a importância da audiência para o judiciário goiano. Esta oportunidade é única, porque nós estamos com o prazo encerrando no final do mês de recebimento de sugestões, e essa oportunidade dá a eles de ouvir os seus problemas, as suas dificuldades, para que possamos então eliminá-las ou provê-las ou atendê-las quando da elaboração do projeto do novo código. No próximo bloco, uma entrevista com o juiz Paulo César Alves das Neves. Ele vai falar sobre a conciliação no estado de Goiás. É daqui a pouco. No Justiça em Foco de hoje, estamos recebendo aqui em nossos estúdios o Dr. Paulo César Alves das Neves. Ele é juiz da 5ª Vara Civil de Goiânia e também coordenador do Núcleo de Conciliação do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Doutor, primeiramente vamos fazer uma introdução sobre o processo de conciliação para que todos entendam como funciona. O Conselho Nacional de Justiça editou a resolução número 125 de 2010, em que ele implementou a política de fortalecimento e de estruturação do movimento de conciliação. E o Tribunal de Justiça, dando cumprimento a essa resolução, designou várias atividades para serem realizadas justamente para a gente implementar a política de fortalecimento da solução dos conflitos por métodos alternativos, mediante conciliação ou mediação. Doutor, e quais são os destaques do trabalho da conciliação nesse ano aqui em Goiânia? Nós estamos conseguindo um resultado extremamente favorável e positivo no 3º Centro Judiciário, que se encontra na Universidade Católica. Lá nós temos um índice de 92% de acordos sem retorno desde o ano de 2010, ou seja, os acordos estão sendo muito bem realizados, feitos, e as partes não estão retornando ao Poder Judiciário para reclamar a respeito do cumprimento daqueles acordos. Nós temos também um outro projeto que está sendo aplicado no 2º centro, que é o Centro Judiciário de Família, lá no Fórum Fenelon, que é um projeto que
direcionada à assistência dos pais, a dar uma assistência psicológica aos pais que estão em separação. O que a gente vê que nesses processos de separação e divórcio, dependendo do grau de hostilidade entre os pais, acaba refletindo nos filhos, prejudicando a saúde não só dos pais, como a saúde física e mental dos filhos. Então esse programa é justamente para propiciar esses pais que eles possam passar pelo processo de separação da melhor maneira possível, sem agredir os filhos de forma ou de forma psicológica ou física, né? Como é que o senhor vê a aceitação tanto dos profissionais quanto da sociedade? A aceitação está sendo ótima, acima das nossas expectativas. Por quê? A sociedade está tendo a oportunidade de encontrar uma solução para o seu problema de uma forma mais rápida e barata. O método alternativo de solução de conflitos, ele traz essas vantagens. Por quê? O cidadão se dirige ao Poder Judiciário com o seu problema. No centro judiciário, através do movimento da conciliação, ele vai ter um atendimento de pronto, vai ter uma audiência designada e possivelmente uma solução num período muito mais curto do que a tramitação de uma ação normal dentro do Poder Judiciário. O segundo ponto importante é que nós estamos trazendo o jurisdicionado para participar na elaboração da solução do seu conflito. O que eu posso dizer é que, ultimamente, ou seja, há uns 20 anos atrás para cá, né, a sociedade brasileira ela passou a litigar muito mais do que nos tempos anteriores, né? Eu não sei se foi através da democratização do Estado, da facilitação do acesso ao Poder Judiciário, né? Mas hoje o brasileiro litiga muito mais, ele recorre muito mais ao Poder Judiciário, esperando uma solução. Em razão desse modo de viver, houve um acúmulo de serviço, uma sobrecarga para o Poder Judiciário. E a mediação e a conciliação, elas são instrumentos que estão a postos do Poder Judiciário para resolver o problema com mais rapidez. E nesses dois métodos, você precisa da participação das partes. E a parte efetivamente trabalhando, construindo a decisão, construindo um acordo, a probabilidade dela sair mais satisfeita com o resultado é muito maior do que recebendo uma sentença do juiz. Nós temos agendadas várias semanas de audiências concentradas do DPVAT, cobrança de seguro DPVAT, e vamos finalizar em dezembro com a Semana Nacional de Conciliação, que é o nosso evento mais importante, mais significativo, que dá o melhor resultado durante o ano inteiro. Tá certo. Agora, doutor, só para finalizar, para quem quer mais informações sobre esses processos de conciliação e até sugestões também, o núcleo está aberto? O núcleo está aberto a sugestões, a qualquer tipo de colaboração, e quem quiser fazer o uso dos serviços do movimento de conciliação deverá se dirigir aos centros. Nós temos o primeiro centro, que fica localizado no fórum principal do setor oeste, o segundo centro no fórum Fenelon, lá no Jardim, Goiás, e o terceiro centro, que é lá na Universidade Católica. E esse foi o Justiça em Foco de hoje com o Dr. Paulo César Alves das Neves. Até o próximo. Veja agora algumas decisões importantes do Judiciário goiano. Absolvido o rapaz que teve relações sexuais com namorada de 13 anos. A juíza da 10ª Vara Criminal de Goiânia, Placidina Pires, acatou o pedido do Ministério Público e absolveu o rapaz acusado de estupro de vulnerável. A suposta vítima é sua namorada e tinha 13 anos na época dos fatos. Além disso, os dois moram juntos desde então e a relação sexual ocorreu com consentimento dela. Vai a júri popular acusado de matar morador de rua a facadas. O juiz Gesseir Coelho de Alcântara, da 1ª Vara Criminal de Goiânia, mandou a júri nesta segunda-feira, dia 26, um homem acusado de matar um suposto morador de rua a facadas. Ele e a vítima eram usuários de drogas e haviam se envolvido em uma briga anteriormente. O cliente é indenizado por cobrança indevida de uma empresa de telefonia. O desembargador Amaral Wilson de Oliveira, em decisão monocrática, manteve sentença que condenou uma empresa de telefonia a pagar indenização de R$20 mil por danos morais a cliente que teve o nome inscrito indevidamente em programas de proteção ao crédito. Ele também determinou o cancelamento do cadastro de inadimplência. Confira a agenda da próxima semana. Dia 5 de setembro, às 10 horas da manhã, vai ser inaugurado o Centro de Saúde do Fórum Desembargador Fenelon Teodoro Reis,
no setor Jardim Goiás. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Ney Teles de Paula, participará do evento. Chegou a hora de homenagear juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que fazem aniversário na próxima semana. Salomão Afiune, dia 2, comarca de Goiânia. Eugênia Bezerra de Oliveira Araújo, dia 5, comarca de Cromínia. Daqui a pouco você confere como funciona o projeto Anjo da Guarda aqui em Goiânia. Confira agora uma reportagem especial sobre o projeto Anjo da Guarda do Juizado da Infância e da Juventude de Goiânia. Mais de 220 crianças em Goiânia hoje moram em entidades de acolhimento. Muitas delas já estão livres para adoção, outras ainda aguardam determinação da Justiça. Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem... Cláudio e Marcelo são casados há 13 anos e sonhavam em ser pais, mas isso só foi possível por meio da adoção. Eles esperaram na fila por 1 ano e meio quando foram chamados para conhecer uma menina que tinha apenas 20 dias de nascida. Chegando no abrigo Sol Nascente, foi amor à primeira vista quando viram a pequena Giovana. Quando nós fizemos a inscrição na fila, fizemos também o curso do juizado, né? Nós já tínhamos ido a algumas reuniões do grupo de apoio, do GEAGO, e fomos muito bem orientados no juizado, para agir com ela com naturalidade, para esperar tudo, assim, o que esperar da reação das outras pessoas, da família, da sociedade em si. Então, acho que a gente chegou bem maduro. Quando ela chegou, acho que nós estávamos bem preparados. A adoção é um processo que tem que ser muito bem analisado pelo juiz da Infância e Juventude, mas com as orientações do corpo técnico do juizado, né? Da Infância e Juventude, composto ali principalmente por psicólogos, porque tem os casos particulares, né, de crianças que talvez não seja conveniente que ela aguarde um grande tempo, né, para que surja uma família substituta para ela. No caso da Giovana, por exemplo, foi muita assim, sorte mesmo, uma bênção, né, divina o fato do juiz ter colocado a guarda dela para nós, tendo ela apenas 20 dias lá na Casa do Sol Nascente, no abrigo, porque propiciou que a gente detectasse um probleminha de saúde, que ela nasceu de congênito, e que exigia uma intervenção cirúrgica até os 3 meses de idade. Talvez se o juiz tivesse protelado um pouco a concessão da guarda, não tivesse sido detectado a tempo esse probleminha, ela poderia ter ficado com sequelas aí difíceis de ser sanadas, né? Mas cada caso tem suas peculiaridades. Acho que o juiz da Infância e Juventude, ele além de um profundo conhecedor jurídico, ele também tem que ser uma pessoa assim, com uma visão muito altiva e muito capilar para que possa mesclar todas essas formas de conhecimento, né, e poder direcionar a decisão dele de uma forma correta, que é uma decisão que interfere diretamente em vidas humanas, né, em vidas de crianças, de recém-nascidos. Hoje a criança com 6 anos sabe de toda a sua história até a chegada na casa dos pais. Tenho 2 aniversários. Por quê? Conta pra mim. Porque minha mãe me adotou. Um aniversário é o quê? Do que minha mãe me adotou e do outro que eu cheguei em casa. A fila de interessados em adotar é maior do que o número de crianças disponíveis. Isso deveria ser um facilitador para os abrigos e o juizado. Mas o grande problema são as escolhas dos futuros pais. Geralmente querem crianças de cor clara, menor que 5 anos, do sexo feminino. Enfim, são esses critérios que dificultam a adoção de uma série de crianças. Pensando nisso, o Juizado da Infância e Juventude de Goiânia criou o projeto Anjo da Guarda. O projeto Anjo da Guarda, ele iniciou no ano 2003, quando o Dr. Maurício Porfírio era juiz da Infância e Juventude, e ele, preocupado com a situação daquelas crianças, principalmente acima de 5 anos, que ficavam nos abrigos, né? E os casais não tinham tanto interesse na adoção,
ele estabeleceu que desse essa oportunidade àquelas famílias que interessassem em ter essas crianças, visitar, levar para casa em ocasiões festivas principalmente. O apadrinhamento dessas crianças se divide em 3 categorias. Existem 3 tipos de apadrinhamento: o provedor, o prestador de serviço e o afetivo. O afetivo é esse, que leva a criança para casa para passar final de semana, com possibilidade até de adoção. O prestador de serviço são profissionais liberais que ajudam voluntariamente atendendo as necessidades de criança, dentista, odontólogo, psicólogo, etc. E o provedor é aquele que contribui financeiramente, ajudando criança e adolescente institucionalizada. Após 10 anos da criação do programa Anjo da Guarda, a aceitação tem sido grande. Pelo menos 35 crianças já ganharam uma nova casa. Depois de várias tentativas de engravidar, o casal Cíntia Moraes e Ferdinando Ribeiro decidiram apadrinhar uma criança por meio do programa Anjo da Guarda. O pequeno Bruno, hoje com 7 anos, visitava os futuros pais somente aos finais de semana e feriados. Mas essa rotina durou pouco até que ele fosse adotado pela família. Eu consegui fazer visitas antes, né? E ele não sabia. Aí a primeira vez eu sentava do lado dele, né, pegava na mãozinha dele, ele não dava muito moral não. A gente pensa que é amor à primeira vista, não é, é um namoro. Tudo é por etapa, a gente às vezes tem essa frustração, porque não pense que você vai, vou adotar, vai chegar lá, olhar a criança, não é assim que funciona. Tem que ir de coração aberto, tem que desenvolver afetividade, igual o namoro, dia a dia até evoluir para o amor. O maior receio era de, às vezes, frustrar a expectativa dele e nossa, né? Então, assim, se começasse e não der certo, como é um processo gradativo, você vai tendo contatos progressivos com a criança, a gente sabe de casos, né, que os candidatos a pai, digamos assim, começam a abrigar a criança, a apadrinhar, e no meio do curso acaba não tendo um resultado positivo. Então o receio maior era esse, né, a gente ficava pensando, será como que vai ser, né? E se um dia precisar de tomar essa decisão de não dar certo, né? Será como vai ser para ele, como é que vai ser para a gente, né? Após atingir 12 anos, essas crianças que não conseguiram ser adotadas ganham um novo encaminhamento. A maioria das famílias querem adotar crianças de 0 a 2 anos, 3 anos. A partir dos 5 fica mais difícil a colocação dessas crianças para as famílias substitutas. Ao completar 12 anos na unidade, a gente encaminha para outras unidades que atendem crianças a partir de 12 anos, que tem um projeto de vida específico para essas crianças acima de 12 anos. Quando os futuros pais decidem adotar uma criança, eles passam por um curso. E para a juíza responsável pela adoção em Goiânia, é como se fosse a geração desse novo filho. Você colocar a criança em um lar não é por acaso. Ali há uma missão. Eu acredito que até para ambas as partes. E então essa criança jamais vai ser entregue a uma família por um puro acaso. Tem a mão divina, evidente que tem. E eu gosto muito de brincar com os casais. Espera, aguarde, a criança de vocês está sendo tecida lá no céu. Daqui a pouco vocês vão ser acionados, né? E é muito interessante. É essa mensagem que eu deixo. Chega ao fim mais uma edição do Agenda Judiciária. Obrigada pela sua companhia, uma ótima semana a todos e até o próximo programa.